Vocês viram a Bíblia de Marília, é assim do Troyes, né? Mas, como a gente, que é uma garota, né? Como a gente, por conta da nossa semelhança de cabelos brancos e calvícies, a gente chamamos os veteranos, né? Chamamos os veteranos, porque, né? Mas a associação está muito bem representada agora pela Iraci Troyes, né? Mas você quer falar um pouquinho, uma consolação? Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, participar dessa mesa, foi assim de surpresa estar a vez, mas eu fico muito honrado de participar desse grande evento que é importante para nós, e aqui nesse caso eu represento a comunidade daqui de uma parte do Distrito Líder, onde mora Jardim Marília, Brasília e toda aquela região que fazem parte. Aliás, a gente está representando toda aquela parte. Fico muito feliz e obrigado por tudo. A Sandra, vocês vão conhecer, é uma pessoa muito tímida, né? Ela é gestora da APA da Fazenda do Carmo, né? Tem uma responsabilidade muito grande, porque é uma riqueza da cidade, né? E que, inclusive, está sendo, nesse momento, está sendo objeto de um estudo, de diagnóstico. Está ansioso pelo resultado desse estudo, né? Então, logo a gente quer que nossas escolas recebam, todas as nossas escolas, né, Deise? A Deise teve acesso ao material, ficou deslumbrada como todos nós, então a gente quer que nossas escolas, quer que cada unidade nossa, EMEI, CIEMF e SUCELS receba o resultado desse diagnóstico socioambiental, né, que vocês estão fazendo lá, né? Mas queria que você fizesse uma saudação. Muito bom dia a todos. Eu sou gestora da APA do Carmo, represento a Fundação Florestal, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Sr. Walter pelo convite para poder prestigiar esse importantíssimo evento de hoje. Muito obrigada e parabéns. Aliás, eu estou aqui passeando, estou de férias. Quem organizou isso aqui foi a Ana Mato, aquela menina bonita de caminho. E a equipe, né? E, aliás, essa equipe aqui, pelo amor de Deus. Né? Você quer falar um pouquinho? Thaís. Bom dia a todos. Primeiro eu queria dizer que eu estou extremamente emocionada, porque, sei lá, eu imaginei um dia poder estar compartilhando isso e parece que eu não estou acreditando. Eu sou arquiteta urbanista, eu sou, assim como vocês, divido duas funções, somos colegas duas vezes, porque além de servidora da prefeitura e como vocês querem o melhor da população, eu também sou professora na universidade, dou aula na Faculdade de Arquitetura, lá na FMU, e tenho os meus alunos lá de urbanismo, com os quais eu fico lá insistindo para que eles nos sigam e façam um mundo melhor. Estou tentando trazer o melhor conhecimento possível de uma cidade mais humana, uma cidade mais sustentável. Então, eu acho que eu tenho esse prazer aqui de dividir com vocês essas duas coisas. Queria agradecer imensamente o convite do professor Walter, de todo o pessoal da educação, não só pelo convite aqui, mas por toda a atenção que a diretoria tem dado para nós, professor Walter, Ana, em relação à revisão do plano diretor, inclusive nos ajudando nos espaços, né, na localização dos eventos. E eu estou assim, especialmente emocionada, como eu disse para vocês, porque eu, com 25, 26 anos, eu estava terminando meu mestrado na Universidade de São Paulo e fiz uma dissertação que trata da valorização imobiliária na Zona Leste, especialmente em Tatuapé, onde a minha família viveu, né, praticamente o tempo todo, e sofreu muito com essa valorização, inclusive. Então, essa proximidade do fenômeno me levou a desenvolver essa dissertação de mestrado, e que foi uma contribuição, até uma forma de retorno para os meus
pais, o investimento que eles me deram em educação e trazer para o meu bairro, para a minha cidade, para a minha família, aquele conhecimento em forma de dissertação, que está aqui hoje acessível para vocês também como contribuição nesse estudo da Zona Leste. Então, eu estou me estendendo um pouquinho, mas realmente, tá podendo dividir isso com vocês, eu tenho que agradecer a Deus. Muito obrigada e que a gente tenha um ótimo evento. A Luana ontem nos recebeu lá na Zona Sul, né, na casa dos meninos e das meninas, né? Aliás, tem mais das meninas do que dos meninos, né, Luana? E seria legal vamos ficar à frente de uma equipe junto com Itaquera, né? Vocês adotaram Itaquera. A gente queria que você falasse alguma coisinha. Bom dia. Agradecer também o espaço, professor Walter, todo mundo da DRE de Itaquera, né, que está proporcionando para a gente trazer essa experiência nossa da Zona Sul para cá, para a Zona Leste, né, porque são experiências, vivências muito parecidas, né, o quadro da educação diferencia da Zona Sul para aqui, e trazer o desafio que a gente está vivenciando lá na nossa experiência, né, com a escola, a Casa dos Meninos e a escola AMF Procopio Ferreira, que a gente está trabalhando a questão da apropriação do território, né, e trazendo esse conteúdo para dentro da escola. Então, nossa experiência lá também, né, na vivência, desde os 16 anos, agora eu tenho 26, né, e sou pedagoga, todo mundo veio da formação como aluno, né, nesse processo, e agora está na direção, então é um quadro de juventude presente lá, e a gente está fazendo esse diálogo, né, com os outros alunos, e aqui a gente começou a Itaquera de um jeito diferente, né, fazendo direto com a DRE, com a direção e os professores, mas o ideal é que a gente chegue aos alunos, né, que são os sujeitos da história, né, e trazer essa concepção do conhecer para mudar. Então, é tudo simbólico, né? Homenagear um professor de história com um livro da história do Dom Angélico, né? Mas o Padre Ticão é uma pessoa tão formidável que ele faz, ele tem um aspecto didático pedagógico, né? Da aula que ele padre, né? O tempo todo. Ele falou, mas faça também um sorteio entre os presentes do livro do Dom Angélico. Ou melhor, o Padre Ticão mudou de ideia. Não, sorteio não. Veja lá quem é um dos presentes o mais novo e quem é o mais veterano, para que a gente tenha um diálogo de gerações. Então, ao longo do debate aqui com o professor Paulo Fontes, vamos identificar quem é o mais novo dos presentes, a geração mais nova, e o veterano que vai ficar com esse brinde do Padre Ticão, né? Mas isso vai vendo ao longo da palestra. Ana, você compôs a mesa, agora você desfaz a mesa. Bom, então eu vou pedir mesmo, né, para desfazer a mesa, e aí eu vou pedir para o Paulo Fontes mais uns minutinhos, porque nós vamos ter ainda mais um número musical. Aí depois da música, ele vem e dá o recado dele, né? Então eu vou pedir para o Pedro Luiz. E assim, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Como eu estou cismada, que eu acho que eu não citei quando citei diretorias, eu não sei, mas eu tenho a impressão que eu não citei a diretoria de Guaianazes, então eu tenho que falar, porque se eu citei, ótimo, se eu não citei, tá? Então todas as DREs aí, São Miguel, Penha, São Mateus, Itaquera, que somos nós, e Guaianazes. A gente agradece também a presença. Sociais, de toda essa efervescência política que passa por vários, por vários atores, né? Citando rapidamente aí nas perguntas, a gente pode falar isso. Isso passa desde o Partido Comunista nos anos 40 e 50, passa pelo janismo e o ademarismo, que foram correntes políticas muito fortes aqui no pré-64, passa pelo papel que a Igreja Progressista passa a ter a partir dos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, passa por uma série, passa mais recentemente por políticos de variadas colorações políticas, da direita à esquerda,
né? Isso não é monopólio de nenhuma corrente política, embora no final dos anos 70 e início dos anos 80, o que veio a se constituir como o PT tivesse uma força muito grande também aqui nessa região. Enfim, é um processo que articula essa luta social com lutas políticas que começa a mudar, do ponto de vista macro, na virada dos anos 80 para os anos 90. Né? Então aí você tem uma nova, eu diria, um novo momento, que é o momento basicamente que a gente enfrenta agora. Né? Então, isso tem a ver com várias questões macro do país, crise econômica, crise do nacional desenvolvimentismo, que foi o modelo que levou à industrialização, àquele tipo de urbanização, às migrações. Essa crise acontece nos anos 80, a solução encontrada para ela foi o que se convencionou a chamar de neoliberalismo, que impactou fortemente o país como um todo, impactou também na região leste da cidade. Isso levou a um processo, por exemplo, de desindustrialização muito grande. Então, boa parte desses empregos na indústria, que era o emprego majoritário, digamos assim, dos moradores dessa região, fecharem, se deslocarem, não necessariamente falirem, etc., mas muitas sim, mas muitas também se deslocarem para outras regiões do interior, para outros estados da federação. Isso mudou também o perfil do emprego, né? Isso causou um grande desemprego nos anos 90, mas também mudou o perfil do emprego para um emprego mais centrado na área de serviços. Tá? Isso está associado também com mudanças no padrão de moradia. Então, especialmente nos anos 70, 80, você tem 80 em particular, você tem uma pressão muito forte para o Estado, de alguma forma, suprir o déficit eterno de moradia, etc, etc. Então, o fenômeno dos conjuntos habitacionais, um outro fenômeno importante para entender a Zona Leste, emerge com força desse cenário. Como eu disse, uma coisa não vem necessariamente em substituição da outra, elas coexistem, mas eu só estou tentando apontar quando que isso se dá. E, enfim, e aí isso impacta, obviamente, a mobilidade urbana, né? Se no período anterior um sujeito para trabalhar tinha que sair, sei lá, de São Miguel e ir até o Tatuapé, eventualmente, agora ele tem que ir para Berrini, para a Zona Sul, para Paulista. Quer dizer, isso teve um impacto do ponto de vista da mobilidade urbana, que obviamente as políticas públicas não vêm dando conta, como a gente tem acompanhado, né? O metrô lotado, os trens não dão conta, a Radial Oeste lotada, enfim, tem uma falência nessa questão, e imagino, pelo que eu tenho lido, etc., que o poder público está atento, ele tem planos no sentido de tentar estruturalmente alterar essa questão. Enfim, e aí tem toda uma outra série de processos que acontecem, eu estou terminando, tem toda outra série de processos que acontecem nesse momento mais recente. Primeiro, tem uma mudança importante nessa caracterização geral da Zona Leste. Né? Eu falei no início para vocês que a gente também tem que estar atento ao que é heterogêneo, o que é diferente. Né? Então, alguns sociólogos, alguns historiadores têm falado, olha, você começa a ter enclaves na Zona Leste, né? Que são enclaves de altíssimo poder de renda, que reproduzem, né? Padrões das partes mais nobres da cidade. Né? Você tem também, especialmente nos últimos 10 anos, uma mudança também do poder aquisitivo dessas classes populares. Tem um incremento, a meu ver, aquém do que a gente gostaria, mas evidentemente teve um incremento da renda popular. Isso muda também um pouco os desejos, as percepções dessa população. Né? Você tem uma valorização nesse processo, aqui no especialista, mas enfim, você tem uma valorização do território, do espaço urbano, que especialmente nesses enclaves ou no entorno deles, muda a composição
condição social daquela população, e eu estou dizendo tudo isso porque isso impacta essa história. Quer dizer, essa história que Thaís falou do familiar, na verdade é uma história social também, né? Ela tem a ver, é uma história de muitas pessoas, né? Enfim. É que eu estou aqui me segurando, né? Falando junto aqui, né? Não. Enfim, não, na verdade eu queria fazer só algumas considerações complementando. Parabéns pela sua explanação, professor Paulo Fontes. Primeira coisa, eu acho que, agregando ao que você falou sobre o território da Zona Leste, ela tem uma outra peculiaridade, que é do ponto de vista da sua topografia, né? O que acontece? No momento que a gente recebe esse grande movimento migratório, né, na cidade de São Paulo, e que essas pessoas vão procurar a periferia para moradia, porque realmente a área central está valorizada e ocupada pelas classes mais altas, e em direção ao que a gente chama vetor sudoeste da cidade, ou seja, da Paulista descendo, sentido Jardins, enfim, a população mais pobre está se expandindo para as periferias do sul, do norte e do leste. Só que para norte e para sul, a gente tem duas grandes barreiras ambientais, né? No sentido de que para norte o território está limitado em função da cantareira, certo? E para sul, em função dos mananciais, tá certo? Então a gente tem aquela imagem da Zona Sul ocupada, a casa praticamente dentro das nossas represas, aquela discussão sobre a água, tal. E para norte, a discussão sobre o patrimônio ambiental, as invasões que o subprefeito lá do Jaçanã Tremembé outro dia conversando conosco lá, pelo amor de Deus, como é que ele vai dar qualificação para aquele pessoal que mora no Tremembé, por exemplo, né? Que hoje está totalmente ocupado, com uma topografia toda acidentada. E qual é a particularidade da Zona Leste nesse movimento migratório? É o fato de você ter maior planície, enfim, você não tem uma topografia acidentada, o que permite não só uma ocupação muito mais fácil, como permite também uma ação criminosa, né, do parcelamento irregular, que a gente vive até hoje correndo atrás do prejuízo, de regularizar todas essas ocupações, né, e aqui na subprefeitura a gente vê muito disso, né, uma ocupação criminosa por quê? Né, porque se vende através de um papel de pão, né, a escritura da casa, e o cara acredita, porque ele tem que ter uma moradia própria, porque ele precisa morar em algum lugar, certo? Então ele vai construir a casa dele no fim de semana, inclusive. Então é através da autoconstrução, né, nesses loteamentos clandestinos, com vários buracos no meio, porque a terra é tão extensa na Zona Leste que vão deixando esses buracos no meio que vão se valorizando. Então quem vai ganhando é o proprietário de terra, né, porque eu começo a ocupar lá no fundo, só que aí vem o poder público e consolida essa ocupação à medida que ele coloca uma malha viária, porque eu preciso do ônibus agora para trazer esse pessoal para as áreas de emprego, né? Então, quer dizer, eu tenho esse fenômeno. E aí, como é que o poder público mais uma vez consolida esse movimento criminoso de falta de planejamento? Quando ele pega e constrói esses mega conjuntos habitacionais na cidade e que sem oferecer qualquer infraestrutura, né? Então a questão não é o fato da habitação popular, mas sim da grande densidade população, né, que você coloca para morar naquele lugar, sem equipamento de escola, sem creche, sem saúde, sem sequer comércio básico, do tipo padaria, né? Então tem muitos vídeos na internet, inclusive, sobre moradores da cidade de Tiradentes, que quando foram morar lá sequer tinham padaria, as ruas ainda eram de terra, enfim, então sem qualquer qualificação urbana, né? Então assim, o poder público é conivente nesse momento quando ela vai e consolida a situação, né? Então isso é uma questão que eu queria complementar aqui, acho muito interessante. A outra questão, que aí particularmente envolve o trabalho, meu trabalho de pesquisa, que particularmente acho fantástico, assim, da gente discutir, que é esse padrão periférico que o professor Paulo Fontes falou. Quer dizer, para nós urbanistas, esse padrão periférico ele começa a mudar a partir dos anos 80, com
um novo movimento de ocupação do espaço. Né? Porque, como o professor mesmo mencionou, hoje tem uma política de implantação de conjuntos de alto padrão, que a gente chama de enclaves. Né? A professora Teresa Caldeira tem um livro que chama Cidade de Muros, que trata justamente desses enclaves. Mas esses enclaves primeiros vão se formando na periferia da cidade. Então é o contrário, né? Parece que se valoriza a ocupação longe, por exemplo, Alphaville. Né? Então, o maior exemplo de enclave de classe alta, que vai se vender um estilo de vida com qualidade, com verde, que não sei o quê, é em Alphaville, por exemplo. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas peraí, então é o rico indo para a periferia da cidade, e aí o centro que vocês veem totalmente abandonado e degradado, que se torna a periferia. Né? Então a gente questiona que parece que esse centro-periferia se inverte, porque na verdade o que está abandonado e degradado é o centro, e o que se valoriza são esses grandes conjuntos de moradia de alto padrão no entorno da região, né, da metropolitana, que são esses conjuntos de alta renda. E aí, em função, obviamente, da busca do mercado imobiliário, eles começam a pegar essas grandes levas de indústrias que saem da cidade para fazer esses enclaves também dentro da cidade. E a gente tem vários. E é uma arquitetura que particularmente nós condenamos, mas que é permitida na legislação de uso. Então, olha a importância de educação no sentido do urbano, né? Educação e participação para plano diretor, para plano regional, que regras que podem, como que pode construir, como que não pode construir, tá certo? Por quê? Porque hoje pode construir desse jeito. E já vários estudos dos anos 60 que vem, né, da Jane Jacobs, lá dos Estados Unidos, que falava, olha, o muro, por exemplo, a falta de gente circulando é o maior índice, é o que mais causa insegurança no espaço urbano. Né? Então, se você tem um espaço urbano utilizado, ocupado o tempo todo, apropriado pela população, eu não preciso de um monte de base de polícia, tá certo? Quer dizer, então está na relação de apropriação do espaço público. Né? Então, a gente precisa retomar, sim, com os professores, nas escolas, na sociedade como um todo, essa apropriação do espaço público. Né? Porque agora você toma sol no jardim dentro da sua casa, que se vende nos empreendimentos. Mas a gente não usa a praça. Né? A gente tem que se apropriar das praças, valorizar as áreas verdes, enfim. E quando a gente não fizer isso, aquilo vai ficar como um pedacinho de terra ali, largado. E a prefeitura correndo lá para ficar limpando aquilo lá, porque aquilo vira um ponto viciado de entulho. Então, eu estou falando aqui da vida da subprefeitura, que gasta um monte de dinheiro recolhendo entulho todos os dias em Itaquera. Né? E a gente discute muito isso, e no sentido de que será que não há uma falta de apropriação da cidade pelas pessoas? Quer dizer, eu não jogo na minha casa, mas na esquina eu posso jogar. Mas a calçada é nossa, né? A rua é nossa. Tá? Então, assim, o que acontece? Esses grandes empreendimentos, eles podem ser aprovados dessa forma, e é uma coisa que nós temos que discutir nesse momento de plano diretor, por exemplo. A partir do momento que ele faz um mega clube, um mega condomínio, por que ele não pode doar aquela área para se tornar um parque público, uma praça pública, e não aquele parque ser para dentro, né, e servir só aos moradores do condomínio? Enfim, então eu acho que a gente tem sim uma função. Eu só queria, na verdade, complementar essa convocação que o professor Paulo Pontes fez, quer dizer, nós temos que participar sim, nós temos que levar conhecimento sim. Por quê? Porque os empreendedores imobiliários conhecem a legislação, e para eles está muito bom, está bem legal, dá para construir bastante, ganhar bastante dinheiro. Agora, para nós que não conhecemos, não participamos, deixamos a coisa acontecer dessa forma. Né? E aí a cidade vai sendo produzida por atores que não somos nós, ou seja, não representa toda a população da cidade de São Paulo. E não acho que esse é o desenho de cidade que nós queremos. Né? A gente quer uma cidade mais livre, que a gente possa caminhar mais tranquilamente, sem do lado daqueles muros enormes de 5 metros, em que você passa, acende a luz na sua cara, como se todos nós fôssemos criminosos.
entre as classes sociais que efetivamente controlaram o poder na cidade e o desenvolvimento mais lento, mais tardio e com menor qualidade da Zona Oeste. Obrigado. Professor, tem uma outra questão, acho que a gente pode ouvir, depois você responde. É a dona Angelina, né? Ah, tem outro lá? Pode ser ela primeiro, depois você, depois você? Tá. Vou levantar para poder respirar melhor. Então, eu estava observando a sua explanação, falando sobre os imóveis, as casas que eram construídas antigamente, mas com o tempo mais para trás. Aí eu me senti assim em casa, eu me inseri nesse contexto aí. Primeiro, eu sou do Nordeste, né? Pela música da pessoa, do cantor lá, que é Zé Ramalho, eu sou da terra Zé Ramalho, né? A minha casa foi construída em terreno grande, foi construída na base da amizade, do compadre. Então, hoje, se ela for dividida, vai mudar 3 imóveis, sabe? Então, o quintal hoje serve para as crianças, netinhas de 9 anos, brincarem na vida. Quando eu vou visitar os meus filhos, eu não consigo respirar nas casas deles, são muito pequenos. Primeiro que eu vou dar uns carros só, né? Agora, a pergunta que eu queria fazer, não sei nem se é uma pergunta, nem se é você a pessoa indicada para responder. Eu tenho um livro há algum tempo atrás, agora eu estava descrevendo, que a Zona Leste seria dividida em 2 ou mais. Aquela região lá que se chama elitizada, alguns falam que é elitizada, não sou eu que estou afirmando, né? Seria o Tatuapé, Brás, Moca, seria uma região, não sei se tem, aquela região ali da Vera Franca, seria um setor, um bloco. E o outro bloco, para cá, Itaquera, Guanás, Centro-Arantes, seria outra coisa, outra situação. Aí eu não sei se há uma possibilidade disso daí. A moça falou que ela é do Tatuapé. Tem uma senhorinha, ela deve estar com uns 80 e poucos anos, né? Uma amiga. Aí ela não anda mais muito direito, né? Eu conheci ela na igreja. Então a gente me convidou um dia para a gente ir lá no shopping da Ilha Franco, né? Aí eu trabalhava na época, eu veio um dia e falei para essa senhora fazer esse passeio por lá. Aí ela falou assim, a minha família era aqui, meu pai morava aqui, não sei quantos anos, eles tinham esses terrenos aqui, ele explicando lá onde que era dela. Itaquera era desenvolvido, porque tinha um trem. Aí o pai dela resolveu vender a terra dela, o terreno dele lá na região do Tatuapé, perto da Ilha Franca, um pedaço lá. E comprou para cá, para Itaquera. Você vê a besteira que meu pai fez. Só por causa que tinha um trem aqui não tinha. Então era somado e Itaquera já estava mais valorizado. Então vê assim a diferença que deu, né? O estrondo que ficou do Tatuapé e Itaquera ficou mais disparado, né? Agora o pessoal está tentando fazer alguma coisa, né? Eu sou professora Angelina, professora aposentada, né? Aí eu tenho uma militância pequenininha no movimento Itaquera, igreja, né? Então eu sempre gostei. Desde o Nordeste eu gostava de uma palestra organizada sobre os rosários, sobre os bandeiros, mas que por aí vai. Aqueles escritores que tinham por lá, eu ia sempre ver, né? Aí eu só assim, então eu sempre vi. E eu continuei fazendo essas palestras, eu gosto mesmo disso daqui. E agora, que estou aposentada, me convida, eu vejo pela internet, eu tenho uma palestra e outra indo lá. Então, obrigada, isso, se eu falei alguma besteira. Olá, meu nome é Kaique, vim da escola Antônio Duarte. Queria perguntar para o senhor o que o senhor acha da importância do estádio do Corinthians na Zona Leste. Olá, eu sou Goiás do Celoso da Cor do Mar e muita provocação na sua explanação. A gente fica aqui pensando no território, mas pensando didaticamente enquanto educadora, entendendo que o princípio de tudo, de todos os programas, de todas as ações, realmente, fundamentalmente, vem da escola. Mas eu queria deixar uma provocação em relação ao que o senhor pensa a respeito de que a escola cumpre esse papel através dos projetos interdisciplinares e, primeiramente, para interferir no território, não só para conhecer, a gente conhece, é importante, a gente saber resgatar, não esquecer, mas projetar para algum lugar, colocar os nossos jovens para seguir para algum lugar.
mas a escola não consegue fazer isso sozinha. Pelo menos é a sensação que eu tenho particularmente. A gente precisa de outras frentes e outras políticas públicas, não de governo, mas de Estado, que nos deem apoio e estrutura para que a gente possa seguir em frente. Então não adianta só a gente ter a praça ou a gente fazer um programa de coleta seletiva e resíduos sólidos, se preocupar com a questão da enchente no entorno da unidade em que a gente atua, se nós estivermos sozinhos, se a gente não tiver segurança pública, se não tiver planejamento. E essa interlocução entre o jovem, aquilo que é o papel fundamental da escola, que é o letramento, a alfabetização e os resultados, e efetivamente a melhora do nosso território, é muito difícil. Esse diálogo é muito difícil. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Obrigada. Parabéns, professor, pela sua explanação. Eu sou professor Bagé do CIR Itaquera. Eu tenho uma pergunta para o senhor. O papel da mídia na formação do imaginário sobre a Zona Leste e se há alguma relação com políticas públicas. O senhor responde agora? Pode pegar mais? Tem mais uma aqui. Sou o Wilson, aqui do Programas Especiais. Professor, eu queria falar um pouquinho da questão do movimento popular na Zona Leste, que, de fato, uma época foi muito forte, né? Foi muito forte. E o que a gente percebe na Zona Leste, também em outras partes da cidade, que conforme existem grupos, ou existiam no passado, que lutavam pelo saneamento, lutavam pela moradia, pela educação e, acima de tudo, os bairros. E após a conquista desse espaço, a gente viu que muitos movimentos se extinguiram, acabou. Né? Acabou. Então, essa preocupação de continuar a luta dessas conquistas, a gente percebe que hoje, quando vocês fazem o convite com a participação, é bem menor. Né? E isso já foi muito forte na Zona Leste, né? Essa questão do movimento popular. Muito forte. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso, essa relação dos movimentos populares, a importância desse movimento no passado e hoje, né, como está, que acontece, até mesmo essa questão que você coloca das indústrias que fugiram, né, que saíram da Zona Leste e foram para as outras cidades, né, e época isso era impedido até mesmo pela luta popular. Né? Gostaria que eu passe um pouquinho isso. Bom dia. Por gentileza, professor. Posso fazer? Peraí, acho que Silvio, né? Vamos dar um tempinho? Ele vai responder esse bloco. Deixa. Então vai, Silvio. Termina o bloco dele. Tá. Não, é porque acho que ele queria responder, mas tudo bem, pode falar. Meu nome é Silvio, eu sou professor Antônio Duarte de Almeida. Eu gostaria que o professor aprofundasse, né? Eu acredito que o professor, no final da sua fala, ele aponta nesse caminho, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse a questão do debate sobre o pertencimento. Que, né, me parece que este é o grande mote, inclusive o debate que a gente está fazendo aqui, é a ideia do pertencimento. Quando eu adquiro este sentimento, quando eu adquiro esta atitude de pertencer a algo, é claro que a minha relação com ele se torna muito mais próxima, intensa, e aí eu passo a ter uma ação sobre ele. Então eu gostaria que o professor discutisse, nesta nova etapa da Zona Leste, como aprofundar ou como construir este pertencimento. Já que o professor apontou, inclusive historicamente, como muitas vezes esse pertencimento na Zona Leste se construiu principalmente através do movimento social. Então, se eu lembrar na década de 70, o movimento contra a carestia, pela regularização dos terreiros, pelas creches, enfim, se construiu um tipo de pertencimento. Então, eu gostaria que o professor discutisse como esse pertencimento pode ser construído ou aprofundado diante desta nova conjuntura. Obrigado. Bem, obrigado pelas questões. Não sei se eu vou conseguir responder a todas, mas enfim, vamos tentar.
é importante, precisa ser destacado mesmo, tem um impacto importante para a gente pensar esse processo histórico. Eu agradeço você ter complementado essa questão. Em relação às classes sociais e o poder na cidade e a Zona Leste. Bem, essa questão bem complexa, né? Exigiria mais de uma palestra, mas acho que tem a ver com o que eu falei no início. Acho que se a gente pensa que a Zona Leste é historicamente constituída no sentido de ser um espaço popular, das classes, das classes subalternas, setores populares, né? Óbvio que eram setores destituídos do poder econômico, do poder político e do poder simbólico na cidade. Então, eu diria que literalmente tudo que foi conquistado na Zona Leste é fruto de uma pressão muito forte, latente ou aberta. Às vezes a pressão não é só movimentos sociais abertamente na rua. Muitas vezes é uma avaliação de que se não for feita alguma coisa ali, a panela de pressão vai explodir em algum momento. Então tem um jogo político nesse sentido. Agora, então eu diria isso, acho que tem a tua questão traz um elemento importante, que é pensar que esse também é um espaço do não poder formal, né? Porém, por outro lado, especialmente nos momentos democráticos, né, boa parte do eleitorado se concentra aqui. Então tem também um discurso político que se volta e que ajuda a constituir essa própria ideia de Zona Leste. É um discurso político de vários atores e nesse sentido eu acho que a Zona Leste, eu estou querendo evitar aqui também, aproveito a tua pergunta para falar isso, também um certo discurso que é comum quando a gente discute história, de uma certa vitimização. Então, não é o seu discurso, mas eu só estou remetendo a isso, porque acho que é importante lembrar disso. Que é uma certa ideia de que é o espaço do popular, é como acreditar demais só nesse espaço da pobreza e não no espaço das vítimas. E o discurso da vitimização é muito ruim, porque ele tira a agência, tira a ação das pessoas. Ele joga sempre para uma outra esfera, seja o Estado, seja o patronato, seja lá um político qualquer. Ele tira dos setores sociais da sua própria ação. Então, eu acho que eu aproveito só o mote da sua pergunta para falar um pouquinho disso. A questão de dividir a Zona Leste em duas, eu não sei se administrativamente, do ponto de vista mais formal, sobre isso, não sei responder. Porém, o que eu diria é que o que eu tentei mostrar é que a Zona Leste já ela é homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. Porque, num certo sentido, a Zona Leste é uma construção simbólica. A Zona Leste é uma construção do nosso imaginário, que não significa que ela não é real. Significa que ela é construída simbolicamente. E ela, como o período mais contemporâneo está mostrando, ela sempre teve uma certa divisão que não é só geográfica, ela também é social, econômica, etc. Um mesmo bairro, como vocês podem testemunhar melhor do que eu, também tem profundas divisões, profundas heterogeneidades. Então não é que a gente tem essa imensa homogeneidade, embora em alguns momentos históricos de algumas regiões isso possa ser visto. Então, eu não sei se administrativamente, eu nem sei como que é essa discussão. Eu sei que alguns órgãos públicos já fazem uma certa divisão entre leste 1 e leste 2, no ensino acho que tem isso, enfim. Mas a questão me leva a pensar essa coisa que eu mencionei também do homogêneo e do heterogêneo. Deixa eu tentar acelerar, que ainda tem mais perguntas, né? Bem, estado do Corinthians. Kaique, né?
aspecto simbólico-cultural de uma certa tentativa de empoderamento da Zona Leste. Tem a ver com um projeto político, né? E a construção do Estado do Corinthians como... Eu sou São Paulino, mas o Corinthians como encarnando em grande medida, sem sombra de dúvida, a Zona Leste, né? Tem uma identificação importante aí. Está fazendo o Estado do na Zona Leste, é óbvio que tem, do ponto de vista simbólico, essa coisa de um certo empoderamento. Porém, tem muitas, eu não acompanhei de perto, mas eu sei que tem muitos questionamentos sobre o processo da instalação do estádio, como isso, o que isso tem a ver um pouco com processos históricos que a gente mencionou aqui, a gente mencionou do mercado, de uma maneira valorizar determinados territórios, e como que isso fica para frente. Então, eu não sei muito, mas eu gostaria que o poder público não só valorizasse a Zona Leste, fazendo um estádio importante, que vai ser de Copa, isso vai ter uma repercussão global, mas que isso também fosse fiscalizado do ponto de vista de que a implantação do estádio do Corinthians seja uma coisa também materialmente boa para a população do entorno, população redonda, que isso não signifique remoções, expulsões, diretas ou indiretas. Então, isso acho que me parece, do meu ponto de vista, uma coisa importante, e não tem nada a ver com clubismo, nada. Acho que, como eu falei, acho que é importante no estádio plástico, é uma atitude, é importante. Sem sombra de dúvida, é importante simbólica e culturalmente, pode ser importante para além disso, deve ser, no meu modo de pensar. E além do que, do ponto de vista educacional, é um bom mote. É um bom mote de pensar. Por que o estádio aqui? O que isso tem a ver com essa história toda? Tenho certeza que a molecada reagiria bem legal pensando uma discussão como essa em sala de aula. Bem, a questão da escola, eu estou de pleno acordo. Eu acho que assim, tem uma certa ilusão. Eu sou educador, sou professor, sei e defendo fundamentalmente a importância da educação na nossa sociedade, mas também não tenho a ilusão que muita gente acaba tendo de achar que a educação é a panaceia de tudo, que tudo é resolvido numa panaceia, e isso joga a pressão toda do professor e na escola, porque a escola tivesse que resolver todos os problemas sociais, ultrapassam muito a própria capacidade que a escola tem de fazer isso, e não é a função dela. Então, eu estou de pleno acordo com o que você disse. Acho que é uma discussão muito mais que precisa ser articulada para além da escola. Eu só chamei a atenção que no nível da escola, no nível da nossa governabilidade, do nosso poder, eu diria assim, há muita coisa. Eu sei que muita coisa está sendo feita, muita coisa positiva, mas foi um certo chamamento a mais, especialmente na área que eu venho, que é essa área de história, da memória. Eu acho que aqui tem um papel de articulação comunitária que me parece fundamental, e com isso eu articulo com a pergunta do Silvio, né, sobre a questão do pertencimento. Eu acho que a escola pode ter um papel chave nessa discussão do pertencimento e da identidade, né? Só que isso, me parece, não pode ser feito de uma maneira abstrata. Isso que eu tentei dizer. Não adianta a gente pegar e falar história importante, memória importante, se isso é algo externo à vida das pessoas. A gente não consegue conectar com a vida concreta das pessoas. E eu tentei dar alguns exemplos aqui, no tempo que me coube, de possibilidades que eu vejo a partir do meu trabalho, das coisas que eu tenho pensado na vida, etc., que me parecem podem ajudar nesse sentido. Eu tenho certeza que vocês aqui têm muito mais, porque vocês estão na ponta do processo, muitos estão ali lidando com os alunos, sabem da história de vida deles, ou podem querer saber, ou devem querer saber, e a partir disso articular de uma maneira mais forte essa questão do pertencimento e da identidade. Eu acho, estou convicto disso, de que a história e a memória tem um papel fundamental na construção da identidade e do pertencimento. Então, por isso, essa minha certa militância
Ou uma noticiário do fundo da Globo. Ou o noticiário do estigma. E aí a questão da criminalidade sempre foi uma das pontas dessa questão na mídia, né? Então, a Zona Leste é notícia quando tem um crime, né? E aí ela aparece então até a página do noticiário não é a página das cidades, é a página dos crimes. Isso me parece que tem uma permanência. Tem mudanças, não quero também ser injusto, acho que tem mudanças, e essas mudanças são justamente por causa da importância de e aí é importante falar isso, porque é justamente o oposto da vitimização. Por que tem mudanças? Porque a Zona Leste, na sua multiplicidade, nos seus movimentos sociais, nos seus agentes políticos, nos seus vários inúmeros atores, se colocou socialmente na cidade. Então é impossível hoje um pouco, isso passa até pelos clubes de futebol também, é verdade, é impossível. Sou São Paulo, no Corinthians, sou campeão da Libertadores, de certa forma, a Zona Leste tem uma identificação aí, tem um aspecto simbólico importante, né? Eu insisto nesse aspecto simbólico cultural porque ele é criador, formulador de discursos. Né? Então eu diria que tem o papel da mídia, é um papel de estigmatização, de esquecimento ao longo do tempo, mas que tem mudanças. E eu não sei avaliar direito quem me perguntou foi o Wilson, né? Eu não sei avaliar exatamente nesse momento agora por onde passa essas mudanças. Certamente tem permanência, certamente, mas tem mudanças que acho que é uma questão boa de se pesquisar, de se investigar. Fora outra questão que eu acho que é importante, vou aproveitar o mote, que é a questão da própria mídia da Zona Leste, a mídia própria dessa região. Jornais de bairro, jornais de movimentos sociais. Existe uma história importante de produção de imprensa, de mídia local, tá? Que é meio perdida, que as pessoas não se atentam muito, né? O foco está muito na grande mídia, perde de vista que tem essa. E são, do ponto de vista histórico, é um material fundamental que está meio perdido. Porque o pesquisador que quiser fazer um trabalho com esse material, corta um dobrado, ele tem que ir em milhares de lugares, em geral as coisas estão em posse de privadas, quando existem, quando não foram destruídas. Então, isso me parece uma ação de política pública fundamental. São fontes essenciais para a construção dessa história. Então, enfim, são de muito difícil acesso e que precisaria de uma política nesse sentido. Por fim, movimentos populares. Bem, de fato, isso não é só um problema da Zona Leste, né? É uma questão, a Zona Leste é emblemática, espelha uma questão que é mais profunda. Que primeiro, eu acho que assim, talvez a gente precise, olhando agora com uma distância, pensar que os anos 70 e 80, vamos dizer, o período de 75 e a Constituinte, de 75 a 88, como, num certo sentido, um período de particular intensidade. Eu acho que a gente tem que olhar, admirar aquele momento, ver como fundamental. Muitos de nós somos frutos política e socialmente um pouco das lutas daquele período, mesmo quando não estivemos nela, mas fomos herdeiros, somos herdeiros um pouco disso. Mas é um período, num certo sentido, muito especial, muito particular. Eu não acho que ele é reproduzível naquela intensidade em outros. Os desafios hoje muitos são os iguais, mas muitos são diferentes. O contexto político do país é muito diferente. Ali tinha a ver muito também com o momento da luta pela redemocratização. Então, com isso eu quero dizer, é importante olhar para ele, é importante ter como referência, mas não usar muito como. Não estou dizendo que você fez isso, mas eu estou externando a minha opinião, não usar muito como regra, no sentido, nós agora somos menos porque naquela época se fazia isso agora não se faz. Eu acho que não se faz talvez porque também algumas das coisas que se fez naquela época serviram para aquela época, talvez não sirvam necessariamente hoje, do ponto de vista da ação, não do ponto de vista da organização. A organização eu continuo achando que. Só que talvez a gente precise recriar, repensar essas formas organizativas, esses jeitos de pensar. Acho que, de certa forma, isso está acontecendo, né, nos últimos tempos, e tenho certeza
novo vai estar como protagonista disso. Talvez isso não esteja aparecendo ainda, mas eu tenho certeza que está, porque o que me dá essa certeza é um pouco esse acúmulo social e histórico que essa região tem. Então, mesmo não estando aqui mais, eu tenho certeza que tem ecos importantes disso, e diria que um evento como esse é um eco já dessa questão. Respondi tudo, não? Acho que sim. E mais aqui? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui hoje e de conhecer você, viu, Thaís? Aqui, Thaís. E de conhecer o professor também, e dizer que eu morei 25 anos no Tatuapé. Eu digo que nasci no Tatuapé quando eu tinha um ano e meio de idade, porque eu sou natural da Bahia, né, e meus pais chegaram, me trouxeram para cá enquanto bebê, então eu me considero uma cidadã paulistana. Né? Eu tenho 46 anos de idade e tive a oportunidade de ver o presidente Médici passar na porta da minha casa, que eu vi o Serete ser construído. Né? E o presidente Médici passou ali com aquele carrinho que ainda os ingleses deram aqui para o país. E me lembro do poder técnico que passou ali na frente da minha casa. Eles distribuíam bandeirinhas, eu não entendia muito bem porque eu tinha que assinar aquela bandeirinha lá. Né? Mas ele passou ali, a gente viu aquilo ali ser construído. E eu fui exprimida e expulsa do Tatuapé. Por quê? Porque houve um crescimento absurdo lá, né? E os aluguéis foram ficando caros. E eu dei graças a Deus por ter a oportunidade de poder comprar um pedaço de chão aqui no Parque do Carmo. E sou apaixonada pelo Parque do Carmo por causa dessa beleza natural que a gente tem um pedaço de floresta ali maravilhoso, né? E dali eu pude conhecer pessoas extraordinárias que trabalham, que agem em movimentos sociais, dos quais alguns eu pertenço, e tenho o privilégio de exercer minha cidadania, e tenho lutado para uma melhoria dessa região, e tenho certeza que a Zona Leste tem um potencial absurdo, que ela pode mudar o futuro do nosso país como um todo, saindo daqui da Zona Leste. Sou muito grata pelos antepassados que viveram em cada região, em cada pedacinho, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Itaquera, que deixaram um legado, né, para nós hoje, que nós já temos esse legado. E é pensando e sabendo que cada um de nós que estamos aqui, cada ser vivente que está aqui agora, como ser único que são, vocês são responsáveis por deixar um legado para as gerações futuras. E eu estou aqui, não estou para puxar o saco de ninguém. Eu estou aqui como cidadã, não quero ser política, sabe? Não quero, mas quero saber o que acontece na política sim, porque eu sei que eu vou morrer, cada um de nós vai morrer. E a única coisa que a gente pode deixar de efetivo, de real, é o legado para as gerações que virão. Então não vamos fingir que não existem esses movimentos. Vamos mexer as nossas bundas, tirar elas das cadeiras e vamos fazer alguma coisa, vamos participar, vamos saber quem são os donos dos portos, vamos saber e como fazer para que essas coisas mudem. Se precisar mudar uma Constituição, vamos mudar. Thaís, a minha pergunta, me desculpe, mas eu sou do povo, eu falo como o povo deve ouvir. A minha pergunta é, o que a gente faz? Quem são os donos dos portos para a gente evitar essa grilagem absurda de terra? Porque eu sou uma pessoa que paga meus impostos. Eu tenho orgulho de poder pagar meus impostos. Mas eu quero que eles sejam bem usados para aquelas pessoas que realmente não têm condições de ter sua terra. Então eu quero saber, gente. E eu quero convidar vocês para serem firmes e fortes nesses movimentos. Porque a gente pode mudar, vocês podem acreditar. Eu não sou católica, mas o Papa falou algo importante. Bota fé. Vamos botar fé, gente. Vamos botar fé que a gente consegue sim mudar essa realidade. Obrigada, desculpe. É muito prazer, professora. Meu nome é Aparecida, estou representando aqui a família da EMEI, Monsenhor Luiz Birac. Eu vou ser bem sucinta na minha pergunta. Você falou muito bem, muito bonito, tudo.
entregue o uniforme das crianças na caixinha, né? E eu indo para minha casa, eu recolhi 5 caixas jogadas. As pessoas pegaram o uniforme e dispensaram a caixa no meio do caminho. Então, há uma necessidade das escolas educar não só os filhos, mas também os pais. Então, essa é a minha pergunta. Obrigada. Tem mais perguntas, professor? Então, a Suzete. Posso? Bom, meu nome é Suzete, eu sou professora da rede há 25 anos e estou aqui no Céu de Canduva voltando como gestora do céu. E muitas coisas me passaram, assim, um grande filme, né? Você foi falando e a gente vai se mexendo porque ele quer falar também, quer participar. E as coisas vão puxando. Você acabou de dizer que viu o Médici passar, aí eu já lembrei de uma história que minha avó contava, que meus pais são portugueses, eles vieram lá da Ilha da Madeira. E minha avó apareceu com 101 anos aqui no Brasil, no Jardim do Nordeste, onde eu nasci, lá naquela região. E ela dizia pra gente que viu o Zé Perim passar, lá na Ilha da Madeira, quando ela tinha 5 anos. E quando ele passou, que ela viu aquilo no céu, que ela não sabia o que era, ela pensou que era um peixe, que era uma espada. E ela estava perto do rio, que ela ia no rio, dentro do rio, então era um peixe que ela conhecia. Quando ela viu, e parecia mesmo uma espada, né? Mas ele parece um peixe, então era um peixe. E muitos filmes me passaram. Aí o pessoal lá do Antônio Duarte começou a falar, eu falei, puxa vida, né? Eu fui professora no Antônio Duarte, e eu pegava aquela rua que se chama Terra Brasileira. Eu passava todos os dias naquela rua e nunca tinha lido a placa. Trabalhava na Carvalho e tinha 10 minutos para chegar no Antônio Duarte. E eu também sou do teatro. Aí um dia eu parei, olhei aquela placa, Terra Brasileira, e a gente estava compondo um grupo novo, o grupo passou a se chamar Terra Brasileira. E eu vivi naquele momento, aí eu falando da história viva, lá no Antônio Duarte a gente assistiu a ocupação, que naquela época a gente falava de invasão, que era um descampado, não existia nada. Vocês lembram disso? Era a Zona Leste, tinha um pedacinho de terra, não tinha nada. E em pouquíssimo tempo, muitas famílias passaram a morar ali. Então a gente assistiu, nós aqui assistimos aquele momento da invasão, que depois a gente passou a falar que era uma ocupação. Muito bem. Hoje nós estamos sentados aqui, no Teatro do Céu de Canduva, para assistir uma palestra. Há 10 anos atrás, a gente não tinha teatro nessa dimensão, a gente tinha 7 teatros na cidade, e todos os encontros eram nas escolas. Então, qualquer lugar da Zona Leste tinha uma escola. Então, era na escola que a ação cultural é uma vivência educativa. E eu acho que a gente tem que resgatar isso. Eu acredito nisso. Uma ação cultural é uma vivência educativa. Então, a Thaís, né? Thaís, eu olhei você falando, estou enxergando em você, eu me emocionei também. A escola era um espaço cultural. Era na escola que se dava a ação cultural das regiões aqui da Leste. E aí que entra a minha questão. Os movimentos culturais, então o movimento pela terra, pela moradia, pelo saneamento básico, pela saúde, agora está mais tranquilo porque a gente conquistou, não é que resolveu, eles têm os problemas. Mas hoje abriu espaço para a gente falar, puxa, eu quero cultura também. E ela está chegando. Se a gente pensar que 10 anos passaram, que é um período muito pequeno, e de 7 teatros a gente passa para 55 na cidade de São Paulo, é uma mudança, um fenômeno, é uma mudança gigantesca. Agora a gente pode pensar como isso está sendo utilizado. Será que os grupos culturais estão se apropriando, estão de fato presentes, estão tendo essa ideia de pertencimento do espaço? Então a minha questão é nesse sentido. Como você está vendo isso em relação aos movimentos culturais? Porque isso não é novo. Os movimentos culturais acontecem há muito tempo, a MSP lá de São Miguel, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da importância hoje
desse pensamento em relação à educação muito mais abrangente, que também não é novo. Se a gente pensar no parque infantil na década de 30, criado por Mário de Andrade, que tem uma ideia muito avançada para a época, e aí eu vou mudar rapidamente os seus pontos, mas quando eu saio daqui, eu vou morar lá no Cambuci, vou trabalhar no TI número 12, aí eu encontrei duas pessoas aí da História Viva que tinham estudado lá no parque infantil. Uma delas tinha sido uma colega que eu nem sabia que tinha se estudado lá no parque infantil, que foi expulsa daquele espaço por conta dessa questão. E ela veio para essa região, veio morar aqui e vai ser agente escolar de uma das nossas escolas. E a outra é a pessoa que vai cuidar do meu filho, que eu descubro que quando ela era menina, a mãe ia para lá trabalhar nas casas das pessoas mais abastadas, de famílias mais... e levava ela e ela estudava no parque infantil. Então são coisas assim que a gente vê que precisa de fato resgatar o ciclo de memória. Acho que a gente precisa, mas é isso. Muito obrigada. A gente acabar falando muito também. Vamos encerrar. Vamos ver quem é que falta, né? A gente encerra o bloco. Para você, eu vou fazer uma pergunta aqui bem rápido. Não, na verdade, assim, eu só vou aproveitar para esclarecer a questão do Anália Franco. Ele não cresceu por conta de nenhum equipamento de transporte e tal. Não é nada disso. Aquilo é uma invenção do mercado imobiliário. Ponto final. E que tinha um parque do lado e que se usou o mote da valorização através do verde, se criou por quê? Porque tinha gente que enriqueceu na Zona Leste, queria ficar na Zona Leste, as construtoras locais viram isso, esse nicho legal. Então não é em função de ter trem perto, metrô perto, não tem nada, não tem nada perto, porque essa classe não precisa de metrô, ela anda de carro. Então foi essa a criação da verdade é essa. Bom, a minha pergunta para o professor é a seguinte, é uma coisa que apareceu na discussão do plano diretor, que eu acho que a gente deveria incluir na nossa discussão, que é o seguinte, o termo periferia, eu ouvi nas discussões muito do plano diretor essa coisa de eu sou da periferia. Né? E aí a gente via assim, poxa, eu falo eu sou da periferia porque eu assimilo para mim, para as pessoas que vivem na Zona Leste, que aquele território é um território eterno de precariedade, ou será que a palavra periferia também não reflete o reconhecimento da onde eu moro? Né? Então, a princípio, a minha primeira reação foi falar não é mais periferia. Né? Ou, não, peraí, periferia é uma palavra que tem um simbólico para o lado ruim. Nós não estamos na periferia, nós não somos periferia. E aí, outro dia, conversando com um professor de urbanismo também, ele falou assim, mas Thaís, será que esse periferia não pode ser um agregador, no sentido de identidade? Enfim, então eu estou também sofrendo um pouco com essa dualidade da palavra periferia. Eu queria te perguntar o que você acha sobre isso. Agradeço a presença do professor e a minha pergunta passa pela questão que eu penso que o espaço da escola pública ele deve ser apropriado pelos seus autores. A minha questão é como trabalhar metodologicamente a memória na produção de conhecimento escolar. Eu só queria pontuar com algumas informações assim, de longa duração, né, que ficou mais restrito ao século XX. Primeiro, o nome da cidade, né, de São Paulo, do cristianismo primitivo, né, daquele esforço, remete a gente àquele esforço missionário, né, de expansão do cristianismo, e que o José de Anchieta, eles escolheram o dia para rezar a missa, né, justamente o dia de São Paulo. Só que quando ele chegou aqui já havia a vila de Santo André, né, que está mais ao sul, mais próximo do litoral. Então a Zona Leste ela tem um lado sul, um lado norte, enfim. Do lado que vem do Rio de Janeiro, pega o Vale do Paraíba, né, os tropeiros vindo da capital,
do lado do Santo André, o João Ramalho, que era um cara casado com tudo quanto era as filhas das tribos, né? E aí quando o Anchieta fundou a parte dessa missão no pátio do colégio, o povoado mais próximo é ali na vila de Santo André. Então a Zona Leste está justamente nesse meio caminho. Aí para o pessoal chegar, esses tropeiros, chegarem até o mercado municipal, que eu achei que precisaria tematizar um pouco isso, né? Quer dizer, essa articulação do mercado municipal ali no Vale do Tamanduateí, né? Ali perto do Parque do Pedro, então fazia com que as pousadas na Penha e no Tatuapé fossem um ponto de parada dessa movimentação. Um outro dado interessante que está no último livro do Sérgio Buarque de Holanda, que até terminou 3 pontinhos, porque ele faleceu antes de terminar até mesmo aquela frase, né, do final do livro, que é o extremo oeste. Então, se você for ver bem, esse fluxo populacional que entra, então não é tanto uma questão topográfica, porque a serra ali não impediria. Não é uma cordilheira dos Andes, os espanhóis construíram lá em cima da cordilheira dos Andes, muito mais íngreme, muito mais. E, no entanto, não impediu a população. Quer dizer, a questão é mesmo um fluxo populacional que vem vindo de longa duração, desde antes desses tropeiros, na verdade, né, que eles penetravam pela cidade de São Paulo, que o Sérgio Buarque de Holanda coloca como a rota dos mais aventureiros que estavam buscando chegar às minas de prata de Potosí. E aí já existiu no século, logo que São Paulo foi fundada, né, o governador do Paraguai escreve para o governo espanhol para fazer uma guerra contra São Paulo, porque por ali estavam querendo chegar até querendo não, estavam chegando, né, os contrabandistas e aventureiros para pegar a prata de Potosí. Que o caminho do contrabando mais normal era pela Bacia do Prata, né, até Buenos Aires, mas o pessoal mais bandido mesmo vinha para São Paulo. Então essa afinidade com a bandidagem já vem daí, né?